Amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória a Ti, Senhor. Amém, estende suas mãos sobre a pastora, hoje é dia dela. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos a pastora em Tuas mãos. Sabemos que ela preparou algo, mas que o Espírito possa conduzir em revelação tudo aquilo que ela tem, Senhor. Em reverência ao Senhor, em temor ao Senhor, Pai. Fala, Senhor, na boca dela. É necessário que nós diminuímos isso e cresça sobre a vida dela, para que nós possamos crescer 100 vezes mais, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, paz do Senhor, igreja. Amém. Você pode sentar no seu lugar. Eu quero compartilhar essa palavra nessa noite. E essa palavra é uma palavra que o Senhor vem ministrando ao meu coração durante muitos dias. Desde que nós, quando completamos 15 anos aqui na igreja, antes do aniversário da igreja, quando Deus colocou no nosso coração de nós quebrarmos, levantarmos parede, rompermos com algumas coisas aqui dentro da igreja, o Senhor tinha falado no meu coração que toda a construção que nós estaríamos fazendo aqui nesse lugar, ela não seria só uma construção física, ela não seria só uma construção e nem só uma quebra de paredes, e nem portas abertas. E eu não sei se você lembra quando o apóstolo Fernando esteve aqui. Quando o apóstolo Fernando esteve aqui, ele disse que já havia se fechado um ciclo e que os céus estavam abertos. E nós tomamos posse dessa palavra. Nós entramos nesse lugar de céus abertos. Nós entramos nesse lugar onde um ciclo havia se fechado e um novo ciclo havia se aberto. E nós entendemos que aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração muito forte. Eu falei para o pastor, sabe, cada vez que bater um martelo naqueles muros e cada vez que levantar uma parede naquele lugar, o Senhor está desconstruindo algo em nós e construindo algo novo. E nós começamos esse propósito de construção aqui na igreja. Nós começamos aqui a quebrar parede, os obreiros aqui quebrando parede, nós levantamos parede, nós ainda estamos nessa obra, obreiros preparando as paredes, pintando, e em tudo isso eu tenho visto um cumprimento da palavra do Senhor. E o Senhor, Ele disse muito claro que as estruturas que estavam sendo quebradas, eram as estruturas da nossa mente, a estrutura do nosso coração, para que a gente pudesse sair do ciclo passado e entrar no ciclo novo. E a gente tem vivido isso e tem entrado nesse lugar. Sabe, eu sempre tenho falado com algumas pessoas, o Senhor virou uma chave muito grande aqui. O Senhor, Ele virou algo muito poderoso nesse lugar. Não é só porque você olha e vê uma obra, vê algo fazendo, não, o Senhor virou uma chave na nossa vida. O Senhor nos colocou em um outro ambiente. E se você está aqui e entrou nesse ambiente, você consegue perceber esse ambiente. Você consegue ler esse outro ambiente que o Senhor nos colocou. O Senhor nos colocou num ambiente diferente de adoração, num ambiente diferente de servir ao Senhor. Mas não mudou muita coisa, mas o ambiente mudou. A chave virou. As coisas estão acontecendo. Muitas coisas estão se cumprindo nas nossas vidas, muitas palavras que foram decretadas nesse altar estão se cumprindo nesse lugar. Tem se cumprido na sua casa, tem se cumprido na minha casa. E eu queria compartilhar essa palavra que o Senhor precisou nos tirar de um lugar e nos colocar em outro lugar. Mas você precisa entender, nós precisamos entender, nós primeiramente tivemos que entender que era necessário sair de um lugar para poder entrar em outro lugar. Que não basta uma palavra profética, não basta uma sinalização do céu, é necessário uma ação. É necessário você entender o que Deus está falando, entender e compreender aonde Deus quer te levar, e você sair de um lugar e entrar no outro lugar. E esse lugar é um outro lugar de muitos desafios. É um lugar onde o Senhor falou para nós, coloque o pé.
Porque o pastor Wagner ministrou isso nas nossas vidas. Apenas coloca o pé que o resto Deus vai fazer. E eu creio que é isso que o Senhor está fazendo. Não é você colocar um pé em um lugar que não tem sustentação, mas é você colocar num pé onde o Senhor te dá convicção e certeza do que é que você tem que fazer. Eu quero hoje compartilhar essa palavra que fala assim: Egito e Canaã. Fala uma pessoa que está do teu lado: Egito ou Canaã? Amém? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre sair do Egito e entrar em Canaã. Eu quero ler algumas passagens aqui. Eu quero ler, a primeira passagem está em Êxodo, capítulo 6, no versículo 1. Por que eu quero compartilhar isso nessa noite? Que eu quero que você entenda em que lugar você está posicionado, em que lugar você tem andado, em que lugar você tem acreditado que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Ele é poderoso para fazer. Amém? Êxodo capítulo 6, eu vou ler a partir do versículo 1 até o versículo 8. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Como que, igreja? Como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos, e também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com um braço estendido e com juízos grandes, e eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão e a Isaque e a Jacó, e vô-lo darei por herança, eu o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram Moisés por causa da ânsia no espírito e da dura servidão. Amém? Eu queria ler até aqui. Quando eu estava em casa hoje de manhã e esses dias todos meditando, esse tempo todo meditando nessas palavras, naquilo que o Senhor queima e tem queimado no nosso coração. E hoje de manhã eu estava lá em casa e falei: meu Deus, o Senhor está ministrando uma palavra do Egito no meu coração. E o Senhor, Ele falou com muita clareza acerca de tudo que nós estamos vivendo e o lugar onde o Senhor tem para mim e para você. E lendo, e me levou a alguns versículos, e eu fui folheando a Bíblia, e foi me levando a alguns lugares, foi me dando alguns endereços, para que eu pudesse compreender aquilo que Ele estava dizendo, aquilo que Ele estava ministrando no meu coração. E quando eu li aqui essa passagem onde fala sobre o Egito, e o Senhor me levou a entender algumas características do Egito, algumas atitudes que o povo de Israel, que os filhos de Deus, eles estavam vivendo no Egito. E lendo essa palavra você consegue compreender o quanto o Senhor, Ele tenta grifar, se possível grifar, repetindo várias vezes: fala para o meu povo que eu sou o Senhor, fala para o meu povo que eu sou o Todo-Poderoso, mostra para o meu povo quem é o soberano, aonde está a grandeza, aonde está o poder, aonde está a autoridade.
Ali Moisés estava tentando dizer aquilo que Deus havia falado para ele. E o Senhor deixando bem claro quem era o poderoso. E o Senhor ministrou isso no meu coração, dizendo: eu sou o Senhor da sua vida. Eu sou o Senhor, aquele que te chamou para essa obra. Eu sou o Senhor que escolhi a tua casa, escolhi a sua família, tenho escolhido os seus filhos para me servir e para o cumprimento das minhas promessas. Mas eu comecei a entender algumas coisas. Por quê? Que muitas vezes nós permanecemos no Egito. Por que que mesmo conhecendo as promessas, por que que mesmo recebendo profecia, por que que mesmo entendendo que os céus estão abertos, por que mesmo compreendendo pessoas falando, usando profetas, homens, mulheres de Deus, nós muitas vezes ainda permanecemos no Egito. Nós permanecemos com uma mentalidade egípcia. Pessoas que não conseguem ter liberdade para adorar o Senhor. Porque o povo no Egito, eles andavam debaixo de uma carga egípcia. Eles andavam debaixo de um peso. Eles andavam debaixo de uma carga muito grande, de algo desgastante. Era desgastante andar nesse lugar, no Egito. Era cansativo, era opressor. Era um lugar angustiante, era um lugar de medo. E aí eu fui colocando algumas características que o Senhor foi falando no meu coração e eu quero compartilhar com você nessa noite. E uma das características que eu anotei aqui é que no Egito é lugar de escravidão. Era um lugar de escravidão, era um lugar onde eles eram escravos, eles eram mantidos como escravos. Eles tinham que andar debaixo de cargas, eles andavam como pessoas aprisionadas. Eles andavam como pessoas presas. Eles andavam como pessoas oprimidas. Como pessoas que carregavam um grande peso. Eles ficaram vivendo o mesmo ciclo o tempo todo. Porque eles viviam debaixo do Egito e debaixo do peso dos egípcios. Viviam debaixo da religiosidade dos egípcios, do Egito. E eles estavam ali pesados com aquela grande carga. Nós lemos aqui no versículo 5 que os egípcios escravizavam o povo de Deus. E que os egípcios ele colocava peso sobre o povo de Deus. Mas existia uma palavra, o Senhor deu uma palavra no meio do Egito. O Senhor liberou uma chave, o Senhor liberou uma palavra, o Senhor liberou uma promessa naquele lugar. O Senhor falou para aquele povo: eu sou o Senhor e vou tirar vocês desse lugar. O Senhor, Ele falou muito claro, em alto tom, numa alta voz, eu acredito, dizendo: olha, o meu senhorio não é um senhorio de escravidão, de opressão, nem de domínio. E Ele disse para o povo assim: eu vou tirar você debaixo dessa carga. Eu vou arrancar vocês debaixo dessa carga de opressão. Eu vou tirar vocês debaixo dessa carga de depressão, de angústia, de tristeza. E nós permanecemos durante muitos anos das nossas vidas no Egito, debaixo de cargas de pessoas, de cargas de coisas, debaixo de pesos e opressões que muitas palavras, muitas atitudes, ações foram colocadas sobre nós e nós permanecemos durante muito tempo. E mesmo o Senhor dizendo, mesmo Moisés dizendo para o povo que o Senhor iria tirar o povo daquele lugar, mesmo assim o povo não ouvia Moisés. A palavra de Deus fala que era um povo de dura cerviz, que não se rendia à presença do Senhor. E Ele estava dizendo: eu tenho uma cidade para vocês, eu tenho um lugar para vocês, eu tenho uma herança para vocês, eu tenho um lugar fora dessa opressão, eu tenho um lugar fora desse peso, fora dessa carga que vocês estão vivendo hoje. E eu quero dizer para muitas pessoas aqui nessa noite: o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te tirar do Egito e levar você para Canaã. E mostrar para você a diferença do Egito para Canaã. Porque a gente, quando fala de Canaã, a gente acha que Canaã só tem leite e mel. Tem também. Mas
Mas tem muitas coisas em Canaã também que eu e você temos que enfrentar e passar. Mas eu quero falar das características do Egito. Egito, lugar onde cria-se total dependência das pessoas e não de Deus. Aquele povo, ele tinha uma dependência daquele que alimentava eles, que fazia deles como escravo. Se Moisés tinha uma palavra, por que eles não ouviram a palavra? Por que eles não eram dependentes de Deus? Porque eles preferiam ser dependentes dos homens. Eles preferiam ser dependentes das cargas. Eles dependiam e escolheram viver debaixo desses pesos e dessas opressões. Nós só vamos entender, amado, isso que eu quero que você entenda nessa noite aqui. Eu não estou falando para você que você não pode ouvir ao homem, é diferente de você se colocar debaixo da carga dos outros. Tem muitas pessoas que se colocam debaixo de cargas que não são suas. Pessoas que pegam cargas que não são suas. Pessoas que querem resolver tudo, querem fazer tudo, querem assumir tudo, querem pegar a carga de todo mundo. E o que o Senhor falou no meu coração? Deus, Ele veio para tirar essas cargas de nós. Porque Ele tem uma medida para mim, uma medida para você, uma medida para cada um de nós. E cada um vai carregar a sua carga. E juntos nós carregaremos as cargas uns dos outros no Senhor. Não é na escravidão. Amém? Eles só comiam pepino, cebola e alho, achando que aquilo ali era a melhor comida que eles tinham. Quando nós temos uma mentalidade de Egito, a gente se conforma com aquilo que a gente está vivendo e não luta para viver o melhor de Deus. Quando a gente se inclina para o Egito, a gente entra num estado de conformidade tão grande que a gente acha que tudo está bom. Se der, tá bom. Se não der, tá bom. Se o som estiver ruim, tá bom. Não, se a live estiver ruim, tá bom. Não, se a foto estiver ruim. Não! Deus está dizendo, eu sou o Senhor e tiro você debaixo dessas cargas. E eu te coloco no outro lugar. O Senhor estava dizendo, eu tenho algo mais para você. Eu dei só um exemplo aqui pela igreja, amém? Sobre esses lugares que nós não podemos entrar. Nós não podemos permanecer nesse lugar onde nós achamos que só o pepino, o alho e a cebola era o que eles tinham no momento realmente. Mas quando Moisés foi ali falar com eles, Moisés estava falando que tinha uma terra que tinha outras coisas. Que tinha coisas melhor. Que não tinha apenas pepino, não tinha alho. Não tinha só aquilo que eles estavam comendo. Mas tinha leite, tinha mel, tinha uvas grandes, tinha coisas grandes naquele lugar. Eles viviam debaixo de limitações. Eles viviam debaixo de uma limitação tão grande, aprisionados nas suas próprias mentes, porque eles achavam que era só aquele lugar, era só aquilo que eles tinham, e aquela era a única forma que eles teriam de viver. Por isso que eu anotei aqui, Egito não fecha ciclos novos. No Egito você fica a vida inteira vivendo o mesmo ciclo. Por isso que eles ficaram lá anos e anos. Porque eles ficaram vivendo os mesmos ciclos, comendo as mesmas comidas, murmurando das mesmas coisas, reclamando das mesmas coisas, para não se render e ouvir aquilo que o Senhor estava dizendo. O Senhor estava dizendo, mais uma vez eu vou repetir, você vai gravar isso no seu coração. Eu sou o Senhor. E sou eu quem tiro você desse lugar. Sou eu quem tiro essas cargas de você. Faraó não ia tirar carga de ninguém, ao contrário, Faraó só coloca mais carga. Faraó só coloca mais peso. Mas o Senhor é aquele que tira todas as cargas. Egito era lugar de cargas egípcias. Pessoas que carregavam aquilo que não lhe pertenciam, já falei agora. Pessoas que carregavam uma carga que não era deles. Pessoas que carregavam uma opressão que não era deles. Pessoas que carregavam problemas que não eram deles, dificuldades que não eram deles. Lugar de cargas que não são nossas. Lugares aonde o Senhor não nos colocou, não nos chamou e nós queremos carregar. E nós muitas vezes
atrapalhamos o agir de Egito, lugar de pessoas de dura cerviz. A gente leu aqui no versículo 8: e eu vos levarei à terra acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão e Isaque e a Jacó, e vou darei por herança, eu, o Senhor. Desse modo falou aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Sabe o que é isso, amado? É permanecer no Egito porque não se rende àquilo que o Senhor está falando. É permanecer no Egito porque não entende que o Senhor tem uma terra, que você tem uma herança. Existe uma herança para mim e para você. Uma herança para a sua casa, e você não se rende. Você não se dobra. Pessoas de dura servir, elas não se dobram. Ela não se inclina. Ela não se diminui para ouvir aquilo que o Senhor está falando. Sai do Egito, que eu tenho uma terra, uma cidade inteira para você andar e morar. Não consegue por causa dessa dura servir. E a palavra fala, né, que eles estavam ali sem ouvir por causa da ânsia do espírito, agonia do espírito, ansiedade. Ansiedade para fazer, ansiedade para falar, ansiedade para agir. Mas não tem inclinação dos seus ouvidos para ouvir o que Deus está falando com a igreja. Mas não diminui para se render e ser trabalhado, ser quebrado, ser refeito novamente, para se colocar no lugar aonde o Senhor quer te levar, que é a sua Canaã. E eu entendo isso, que são pessoas que não ouvem, pessoas que não se rendem, não se dobram ao que o Senhor e os profetas têm falado. Se render muitas vezes ao que um profeta de Deus, quando traz algo para você do céu, mesmo que seja para te exortar, você se rende para aprender. Um profeta, quando ele está alinhado no céu, que ele vem te dar um direcionamento, quando ele vem te dar algo para você, ele vai falar algo no seu coração. Quando você se rende, você vai entrar nesse lugar de Canaã, porque você se rendeu para aprender. Você se rendeu para ser ensinado. É que nem o pastor falou, a gente hoje anda numa tecnologia que a gente quer saber mais do que todo mundo e do que tudo. Porque a gente não se rende, é de dura cerviz, a gente não se rende para aprender. A gente não se rende para dizer, Senhor, eu não sei nada. Eu realmente não conheço nada. Eu realmente não sei o que o Senhor está falando, mas fala comigo, porque teu servo ouve a tua voz. Isso é render a sua serviço, é dobrar a sua serviço para o Senhor e falar, eu dependo do Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso andar na sua palavra, eu preciso compreender as escrituras, eu preciso compreender o que o Senhor está falando, eu me rendo para isso. Mas nem que eu tenha que começar de novo, mas eu me rendo para fazer e começar da maneira correta, para estar no lugar certo, onde o Senhor deseja que nós estejamos. Dura cerviz impede de nos dobrar, nos render a ouvir a voz do Senhor.
E essas são algumas características que o povo que estava no Egito tinha. Tem muitas outras, mas eu não vou ficar aqui o tempo todo falando só sobre isso. Mas eu quero que você reflita nessa noite, porque muitas vezes, mesmo dentro da igreja, a Canaã está do teu lado e você está dentro do Egito. A Canaã está na sua frente e os seus pensamentos são do Egito. Né? Porque o apóstolo fala isso, né? Que Deus te tirou do Egito, agora você tem que permitir que Ele tire o Egito de dentro de você. É preciso arrancar a mentalidade egípcia de dentro de nós. É preciso arrancar de dentro de nós tudo aquilo que esse povo viveu no Egito. Como é que eles iam entrar em Canaã com essa mentalidade, com esse pensamento, com esse coração? Como é que eles iriam usufruir da herança do Senhor? Como é que eles teriam uma visão de Canaã com o pensamento do Egito? Não tem como nós entrarmos em Canaã se nós tivermos uma mentalidade do Egito, um pensamento do Egito. E eu estou pregando isso nessa noite porque o Senhor pregou isso para mim. Porque o Senhor falou isso conosco de 2023 para 2024. Diante de tantos questionamentos, Deus falou, saia do Egito e entre em Canaã. Canaã está aberta para você. Mas você precisa abandonar o Egito. Mas você precisa tirar a mentalidade desse lugar. Você precisa caminhar debaixo desse lugar de promessa. Eu quero ler uma outra passagem aqui que era para mim ter lido, eu não li. Números, capítulo 13. Vamos lá em Números. Capítulo 13, no versículo 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra, e tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha a mentalidade desse povo. Olha a mentalidade de um povo onde o Senhor já estava dizendo do lugar que o Senhor tinha preparado para ele. Antes mesmo deles colocarem a planta dos pés dele naquele lugar, o Senhor já tinha decretado e declarado, tenho uma terra que darei para vocês por herança. Tenho uma terra boa para vocês. Mas quando o Egito está dentro de nós, quando nós estamos dentro do Egito, nós não temos visão daquilo que Deus tem. Nós olhamos para o problema, nós olhamos para o gigante. Eles olharam para o tanto de problema que tinha na terra. Eles olharam para aqueles gigantes e se amedrontaram com a quantidade de gigantes que tinha naquele lugar. Eles se depararam com as dificuldades que tinham naquele lugar. Eles olharam para aquele lugar, mesmo tendo uma palavra, mesmo o Senhor falando, mesmo Moisés falando, eles não conseguiam se render à palavra. Eles não conseguiam compreender aquilo que o Senhor estava dizendo. Por isso que os olhos deles só enxergavam problemas. Os olhos deles só viam a dificuldade daquele lugar. Os olhos dele falou que aquele lugar ia consumir todos os moradores. Como que aquele lugar poderia consumir todo mundo se Deus havia dado uma palavra ao contrário? Como que eles poderiam perecer naquela terra se Deus havia falado que aquela terra ela manava leite e mel? Mas quando nós estamos presos no Egito, a gente não consegue enxergar aquilo que mana leite e mel, aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor já estabeleceu antes da fundação da terra. Já tem algo estabelecido para mim e para você. Mas quando a gente está com a mente voltada para o Egito, a gente não enxerga isso. A gente só consegue olhar o que nos prende, o que nos aprisiona, o que nos sufoca, o que nos traz angústia, o que nos traz depressão, o que nos traz tristeza. A gente alimenta uma tristeza que Deus está falando, estou querendo arrancar essa tristeza de você. Mas quando a gente está nesse lugar de Egito, a gente só alimenta isso. A gente só dá alimento para que isso cresça cada vez mais dentro de nós. Isso nos impede de enxergar como esses espias
esses homens que foram espiar a terra, esses 12 homens que foram nesse lugar. Por que 12? Porque 10 pessoas olharam os problemas daquele lugar e só 2 homens de Deus, que ouviram as mesmas palavras de Moisés, conseguiram enxergar acima dos problemas, acima da dificuldade, porque eles já não estavam mais no Egito, e o Egito não estava mais dentro deles. E eles creram naquilo que o Senhor estava falando. Eles acreditaram, eles depositaram a confiança e a dependência deles no Senhor. E eles decidiram sair do Egito, entrar em Canaã, enxergar um lugar bom. Eles conseguiram ver outras coisas. É lógico que eles também enxergaram o gigante. Eles também viram as dificuldades, eles também viram o problema. Mas os problemas, as dificuldades, os gigantes, não era maior do que a palavra do Todo-Poderoso tinha sobre a vida deles. Havia uma palavra do Todo-Poderoso, eles entenderam. Tem gigante? Tem. Tem problema lá na terra? Tem. A gente é tão pouquinho que a gente fica, eles são como gafanhoto, vão acabar com a gente. Não, o Todo-Poderoso não falou isso. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu acredito que eles entraram nesse lugar, nessa terra, dizendo isso. Se Deus é comigo, se Ele falou, então eu sei que Ele vai me respaldar de tudo e de todas as coisas. No capítulo 14, aí mesmo, vamos ler. Então levantou-se toda a congregação e alcançaram a sua voz. E o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos nesse deserto, e por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Amados, isso aqui era uma facção. Eles queriam se levantar contra Moisés e Arão como uma facção. Voltar para o Egito, voltar para o lugar de escravidão, voltar para o lugar de opressão, voltar para o lugar de dificuldade, de problema, porque não compreenderam, não leram, não entenderam a voz do Senhor naquele lugar. E ali eles começaram a falar uns para os outros: coisa terrível é essa? Quando em vez de nós falarmos, olha, Deus vai fazer, Deus vai criar, Deus vai dar estratégia, nós começamos a murmurar, reclamar e ainda contaminamos outros. E ainda incentivamos os outros. Vamos levantar um outro capitão aqui e vamos voltar agora para o Egito. Maligno é isso. Um para o outro, um falando para o outro. Eu fiquei imaginando um falando para o outro. Para morrer aqui nesse deserto, para morrer aqui nesse lugar, prefiro voltar para o Egito, prefiro comer as cebolas que tem lá, os pepinos que tem lá. Sabe por quê? Uma mente limitada, um pensamento limitado, uma visão que não enxerga a eternidade, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eles tinham isso dentro deles. Eles preferiram não ter trabalho. Eles preferiam ficar nessa zona de conforto de alguém te dar comida toda hora. Às vezes nós somos assim, a gente quer ficar numa zona de conforto, onde as pessoas ficam pondo comida na mesa e a colher na nossa boca o tempo inteiro. E Deus está querendo nos ensinar a comer sozinho. Está querendo nos ensinar a nos alimentar sozinho. A crer nesse poder, a crer nessa autoridade, nessa soberania que só o Senhor tem nas nossas vidas. Mas eu queria te dizer algo nessa noite, amado. Por pior que esteja a sua situação, por pior que estejam as dificuldades na sua casa, nunca deseje voltar para o Egito, de onde o Senhor já te tirou. Ele já te tirou desse lugar. Ele já arrancou você do império das trevas e trouxe você para uma gloriosa luz. Ele já tirou para uma mente caída. Ele já te tirou de um homem, de uma mulher caída, de uma mentalidade caída.
Ele já te tirou desse Egito de murmuração, reclamação e miséria. Ele já te tirou desse lugar. Não queira voltar para esse lugar. Não sinta saudade desse lugar. Não queira ter saudade das comidas que você comia, que caía da mesa, como os cachorrinhos comiam as migalhas que caíam da mesa. Não! Não queira voltar para esse lugar. Se você ainda não experimentou estar nessa Canaã, começa a mudar a sua mentalidade para você entender qual é a Canaã que o Senhor tem para a sua vida. Qual é a Canaã que o Senhor tem para a sua casa. Eu quero entrar nessa Canaã, algumas características de Canaã. O Senhor nunca falou que na Canaã só tinha maravilhas e delícias. Lá também teria essas coisas. O Senhor nunca falou e nos prometeu que servir a Ele só teria coisas boas e maravilhosas. O Senhor falou que era um caminho de renúncia, era um caminho de entrega, era um caminho de processos, era um caminho de mudanças, era um caminho de transformação. Então o Senhor, Ele nunca falou para o povo lá em Canaã, Ele falou que era uma terra que manava leite e mel, que tinha algo bom naquele lugar e era uma terra de herança. Ele disse que ali havia herança. Herança do Senhor é bom demais. Ter herança do Senhor, você não precisa de mais nenhuma herança. Tendo a herança do Senhor, e o Senhor tinha essa herança para mim e para você. Ele tinha essa herança para esse povo. Mas Ele não falou que não tinha gigante. Ele não chegou nele e falou, lá vai ter gigante. Não, seria muito fácil Ele falar o que teria naquela terra. Mas Ele disse que naquela terra era o lugar onde Ele iria tirar a gente das cargas e do peso. Iria nos levar a um lugar de liberdade. Um lugar de servir a Ele com liberdade. Um lugar de adorar a Ele com liberdade. Um lugar de ter uma visão acima dos problemas, acima das dificuldades. Inclinando os seus olhos para o alto. Elevando os seus olhos e sabendo, de lá vem o meu socorro. Ele estava dizendo, olha, Canaã vai ter um monte de processo. Mas nesse lugar é o lugar que eu estou levando você. É esse lugar que eu tirei de um lugar e estou colocando em outro. Canaã, lugar de propósito. Sabe o que aqueles dois, Caleb e Josué, entendeu? Que Canaã era o lugar aonde o Senhor havia falado que ali havia um propósito. Ali havia herança, ali havia um povo, ali havia tanta coisa naquele lugar boa também. Ali não havia só problema. E como é bom você caminhar em um lugar de propósito. Como é bom você estar em Canaã, tendo dificuldade, tendo luta, tendo guerra, enfrentando o gigante, mas você sabe que você está num lugar de propósito. Lugar de propósito em Deus. Lugar onde não nos movimentamos sem direção. Canaã era o lugar onde você não se movimenta sem direção. Você se movimenta numa direção e na palavra. Quem é o Todo-Poderoso? Quem é o Deus que me colocou nesse lugar? Canaã era esse lugar, um lugar de propósito, um lugar de direção, um lugar de movimento em direção, lugar de herança. Canaã era o lugar de bênçãos de Deus. Deuteronômio 11, versículo 11. 11, versículo 11. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Essa é a Canaã. Canaã, lugar de bênçãos de Deus. Canaã, lugar de propósito. Diz que Canaã era lugar de montes e vales. Canaã era lugar de muitos desafios. Canaã era o lugar onde eles beberiam a água da chuva. Mas o Senhor está dizendo assim, essa é a terra aonde eu cuido.
Essa é a terra aonde os meus olhos estão sobre ela em todo o tempo. Canaã é esse lugar onde continuamente os olhos do Senhor permanecem. Canaã é esse lugar que ele diz que desde o princípio até o fim, os olhos dele vão permanecer. Você está entendendo, igreja? O Senhor está dizendo que lá em Canaã tem monte e tem vale. Tem gigante, tem problema, tem dificuldade, mas há algo que é muito poderoso na minha vida e na sua vida. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, continuamente, sempre vão estar sobre a sua vida. Os olhos do Senhor vão permanecer sobre nós. Lugar onde nós andamos debaixo das bênçãos do Senhor, das promessas do Senhor, onde caminhamos debaixo de promessa, terra que o Senhor prometeu para os filhos de Israel, terra que o Senhor te prometeu, lugar que o Senhor diz que você ali é uma família bendita do Senhor, lugar que onde você chora, mas os olhos dele estão ali olhando o seu choro, que pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Terra onde os olhos do Senhor não fecham. Ele permanece o tempo todo com a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença em todo tempo. Canaã era o lugar de desafios. Eu já li, né? Números 13, 31. Eu já li, gente. Números 13. Acho que eu já li. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir. Sim, eu já li. Lugar de desafios. Por que lugar de desafios? Porque era uma terra que emanava leite e mel, mas tinha muitos desafios naquele lugar. Lugar que tinha muita coisa para fazer. Lugar onde eles eram desafiados o tempo todo. Lugar onde eles tinham que romper o tempo todo. Lugar onde eles tinham que avançar o tempo todo. Lugar onde tudo que eles olhavam era um desafio. Tudo que eles pensavam em fazer era um desafio. Esse era o lugar que a palavra fala que Canaã era lugar de montes e vale, porque tinha muitos desafios. Tinha muitos gigantes que eles tinham que enfrentar, isso é um desafio. Tinha muitos problemas que eles tinham que passar, era um desafio. Tinha muitas guerras que eles tinham que vencer como desafio para eles mesmos. E o maior desafio que eles tinham que vencer eram os gigantes que estavam dentro dele, quando eles tinham uma mentalidade do Egito. Mas quando isso mudou, quando essa mentalidade mudou, eles começaram a vencer os seus próprios desafios. Caleb e Josué venceram os seus medos, venceram talvez as suas angústias, porque eles enxergaram naquele lugar um lugar de desafio e eles estavam prontos para enfrentar os desafios. Será que você e eu estamos prontos para enfrentar os desafios que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida? Desafios para serem enfrentados naquele lugar. Nós temos desafios para enfrentar, independente se são numerosos ou se são gigantes. Mas todo aquele que enfrenta um desafio, lá na frente ele recebe a sua recompensa, ele recebe a sua maturidade, ele recebe o seu crescimento, porque ele ganhou, ele enfrentou aquele desafio. Porque Deus, ele não tem parte com aquele que retrocede, mas com aquele que avança. Então os desafios são para que a gente possa enfrentá-los, para que a gente possa sair de um lugar e entrar em outro lugar. Desafio me tira de uma vida talvez que nada acontece, para uma vida onde vai acontecer um monte de coisa, mas eu estou sendo desafiado a entrar naquele lugar, porque o Todo-Poderoso, os olhos dele estão sobre mim, e Ele é o meu Senhor, para qualquer tipo de desafio, para qualquer tipo de problema que eu e você tenhamos que enfrentar. Somos desafiados a passar por cima. Canaã foi um lugar de desafio, onde eles que tiveram que ter uma visão diferente. Tiveram que passar por cima daqueles gigantes. Tiveram que passar por cima daqueles homens, daquela cidade, daquele monte de gente ruim. Mas eles tiveram que enfrentar isso, porque esse era um dos desafios que eles tinham que enfrentar para tomar aquela terra como herança.
A terra não era deles, a terra era do povo de Israel. Aquele lugar não pertencia àqueles gigantes, não pertencia àquele povo. E eles estavam ali. Olha como você consegue entender nessa noite que eles precisavam se apropriar de uma herança que Deus havia dado para eles. Para você se apropriar de uma herança que Deus está te dando, você precisa sair desse lugar que Deus não te quer e se apropriar daquilo que Deus tem para você. Daquilo que, mesmo sendo desafio, é um lugar que Deus tem para você. Canaã era um lugar que tinha muito trabalho, porque tudo o que se é desafiado, tudo que se rompe, dá trabalho. Canaã era um lugar que tinha muito trabalho. Tinha muita coisa para fazer em Canaã. E sabe por quê? Porque tudo que você rompe, tudo que você é desafiado a fazer, tudo que você precisa avançar, tudo que é preciso tirar você de um lugar para o outro, vai te dar trabalho. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Vai exigir mais de você. Vai exigir mais da sua entrega, mais da sua rendição. Vai exigir mais do seu coração. Dá trabalho. Por que hoje as pessoas, ninguém quer cuidar de ninguém? Porque dá trabalho cuidar do povo em Canaã. Dá trabalho cuidar do povo em Canaã que ainda está vivendo com a mente do Egito. Dá trabalho. Canaã é lugar de trabalho. Porque são novos desafios. Novos lugares a serem explorados. Canaã tem trabalho, mas Canaã tem uma satisfação no Senhor. Canaã, ele pode até te dar trabalho, pode ter os desafios, pode ter os problemas, mas é um lugar de plenitude em Deus. É um lugar que a sua satisfação. Naquilo que o Senhor está fazendo. Naquilo que o Senhor está fazendo. Quando chegamos ao lugar de propósito, temos satisfação. Canaã nos dá prazer e satisfação, mesmo com tantos desafios, porque é lugar de propósito. Quando eu entendo que Canaã é lugar de propósito, é o lugar onde eu devo permanecer, mesmo com muitos desafios, mesmo com muitos problemas, mesmo com muitas dificuldades, eu permaneço nesse lugar, porque é um lugar de desafios no Senhor. É onde o Senhor cumpre as suas promessas, é onde o Senhor vai cumprir a sua palavra, é onde o Senhor vai mudar a sua mentalidade, onde Ele vai renovar a sua mente todos os dias, onde Ele vai renovar os seus pensamentos, Ele vai renovar a sua vida todos os dias. Você está me entendendo, igreja? Canaã é lugar de pessoas livres, que não caminham debaixo de prisões emocionais. Canaã é lugar onde pessoas vivem com uma mentalidade livre. Não são pessoas que têm dependência emocional. Só vou se falar, só faço se me clamarem. Ai, meu Deus, não é lugar de carência emocional. É lugar de dependência e entrega ao Senhor. Eita glória, hoje está bênção. Canaã, ela não deixa você viver numa dependência emocional. Não permite você ser uma pessoa carente emocionalmente de tudo e de todos. Porque Canaã te ensina a desafiar você mesma. Canaã te ensina a vencer as suas carências emocionais. Canaã te ensina a vencer as suas emoções, seus pensamentos, seus sentimentos. Porque Canaã é lugar de propósito. Por que no Egito tem murmuração? Porque tem todo mundo com carência emocional. Ah, mas Moisés e Arão não servem mais. Tem que arrumar um outro líder para mandar na gente. Tem que arrumar alguém para mandar na gente. Tem que colocar alguém que manda na gente. Tem que colocar alguém que fica me dando ordem 24 horas. Não, Canaã não é esse lugar. Canaã é esse lugar onde você anda debaixo de autoridade e em liberdade de espírito. É lugar onde você submete sem ser obrigado, sem peso, sem pressão.
É um lugar que você entende, Senhor, que propósito maravilhoso que o Senhor tem na minha vida. Eu quero permanecer nesse lugar. É o lugar onde você entende o propósito de Deus. É o lugar onde você não vive o mesmo ciclo a vida toda. Canaã é o lugar onde fecha ciclos, abre ciclos. Fecha ciclos e abre ciclos. E esses ciclos que se abrem, eles se abrem alinhados com o céu. Eles se abrem alinhados com o Senhor. Eles te preparam para enfrentar os desafios, para fechar os ciclos também. Eu sei o quanto nós tivemos que enfrentar desafios para fechar muitos ciclos lá atrás. Tivemos que abandonar muitas coisas e pessoas para que o ciclo pudesse se fechar. E somente assim entender que Deus tinha uma Canaã com um propósito para que a gente pudesse caminhar. Por isso, nessa noite, eu quero que você se posicione nesse lugar. Que você reflita nessa noite, porque não é porque nós estamos na casa do Senhor. Não é porque nós estamos dentro desse lugar refrigerado, glorificando, cantando louvor, que você pode não estar preso no Egito. Que você pode estar com a sua casa presa no Egito. Que você pode estar com seus filhos aprisionados no Egito. Mas eu quero te dizer nessa noite, te desafiar nessa noite. Eu desafio você. Preparado para você. Será falado em nome de Jesus. Essa terra que o Senhor tem preparado para mim e para você. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Creio que pelo Espírito, pelo teu Espírito nessa noite, eu quero que você receba essa palavra nessa noite. Pelo teu Espírito você consiga refletir onde você está. Pelo seu Espírito, pelo Espírito de Deus que habita em você. Eu quero que você reflita. Eu estou no Egito ou eu estou em Canaã? E que você entenda que Canaã não tem só leite e mel. Mas que você entenda que a Canaã é a Canaã do Senhor. Canaã é a terra de herança do Senhor. Canaã é a terra que o Senhor deu aos filhos de Israel. Canaã é a terra de vitória, é uma terra de conquista, é uma terra de avanço, é uma terra de rompimento, é uma terra de transformação, é uma terra de mente renovada, olhos renovados, é uma terra de uma nova visão. Canaã tem outra visão. Quando eu estou em Canaã, eu tenho outra visão. Quando eu estou em Canaã, eu olho, eu vejo as coisas diferentes. Quando eu estou em Canaã, eu consigo me movimentar diferente. Porque eu consigo entender que o Egito não me pertence mais. Que a terra do Egito não pode mais me dar comida. A terra do Egito não pode mais me alimentar. A terra do Egito não pode mais me sustentar. Mas Canaã tem comida boa. Canaã tem comida fresca. Canaã tem coisa boa para mim e para você. E a igreja do Senhor Jesus, ela precisa entrar nesse lugar de Canaã, que é um lugar de autoridade no Senhor. É um lugar onde diz que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor. É um lugar onde Ele tem o senhorio total sobre as nossas vidas. É um lugar onde, essa hora, você já se joga no chão. Ninguém precisa mandar você ajoelhar, você já se joga. Canaã é um lugar onde você rasga, não só as vestes, mas rasga o coração diante do Senhor. Canaã é um lugar onde você entra numa adoração sem esperar que alguém te motive a adorar, alguém te motive a cantar, alguém te motive a fazer alguma coisa, não, porque a Canaã está dentro de você. Essa
Essa Canaã está viva dentro de você. Esse lugar de propósito está vivo dentro de você. Ninguém precisa mandar em você. Ninguém precisa dizer, faça, vai, cante. Não, está dentro de você. Tudo está dentro de você. Essa Canaã é algo que vira chaves nas nossas vidas quando a gente entende isso. É necessário virar algo na sua vida. Foi necessário virar na minha, para que eu pudesse entender: Deus, faz tudo certo, faz tudo correto, mas tem alguma coisa, tem algum Egito, tem alguma coisa do Egito em mim ainda que me impede de entrar em Canaã. Mas nessa noite o Senhor está te libertando nesse lugar. O Senhor está arrancando, Ele não está tirando. Ele está arrancando você do Egito e falando para você como Ele falou através de Moisés. Ele está falando: eu tiro você dessa terra do Egito, debaixo das cargas dos egípcios, e eu levo para você em uma terra que mana leite e mel, e eu dou ela para você por herança. Eu não apenas te coloco, mas eu te dou essa terra por herança. Essa terra não precisa de ouro, não precisa de prata. Ela só precisa de alguém que compreende quem é o Todo-Poderoso que governa nessa terra. E é isso que o Senhor está fazendo aqui nessa noite. Eu quero que você, eu tenho certeza que se hoje você entendeu isso, se hoje você conseguiu olhar para dentro de você e identificar o que você está vivendo no Espírito, o que você está vivendo no Egito, Deus está dizendo: vem para Canaã. Ele está te chamando para esse lugar de vida, para esse lugar novo, para uma novidade de vida. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero que você fique de pé no seu lugar e que você faça uma oração sincera ao Senhor. Uma oração pela palavra, por aquilo que o Espírito ministrou no seu coração nessa noite. E se há ainda na sua vida algo do Egito, se o Egito te conduz ainda, se o Egito ainda te alimenta, se você ainda precisa do Egito para se movimentar, nessa noite você possa entender o que o Espírito de Deus está dizendo para a igreja. O que o Senhor está dizendo para a igreja nessa noite, a respeito dessa Canaã, que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Lugar de liberdade, lugar de pessoas livres, lugar de pessoas que amam ao Senhor, lugar de pessoas que amam a presença e o propósito. Lugar que você vai ver a sua casa romper, os seus filhos rompendo, os seus netos, a sua geração, a sua descendência rompendo, porque Ele te entregou o Canaã como herança para você e para a sua casa. Ele te entregou essa cidade, Ele te entregou esse lugar, Ele te entregou uma Canaã com muitos desafios e processos, mas aonde os olhos dele permanecem sobre você, dia e noite, continuamente. Ele colocou você nesse lugar. Ele já tirou você de um lugar e transportou para um outro lugar. Porque o Espírito Santo do Senhor está aqui nessa noite. Ele está aqui nesse ambiente, nesse lugar. Ele está aqui nesse ambiente declarando, como Ele disse para Moisés. E Moisés disse ao povo: diga para o meu povo. E eu, como canal do Senhor, quero dizer para a igreja nessa noite: eu tiro você do lugar do Egito, das cargas egípcias, e eu transporto você para uma
Podemos dar uma salva de palmas para Cristo. Glória. Toda honra, toda glória a Ti, Senhor. Te adoramos. Amém. Que palavra, né? Compartilhe. Vai lá, ouve de novo essa palavra. Testifique na Bíblia. Muitas vezes a gente está nesse lugar, talvez você não entendeu aquilo que Deus está falando, talvez você está olhando para a pessoa do seu lado, talvez essa palavra servia para alguém, e talvez a palavra servia para você, amém? Feche teus olhos, que o Senhor possa falar grandiosamente no seu coração. A palavra de Deus fala em Mateus, se a gente ouvir a palavra do reino e não guardar, o diabo vem e rouba de nós. Nós queremos repreender, que o diabo não possa roubar essa palavra do nosso coração, mas que essa palavra ela possa multiplicar em sabedoria e inteligência em nossas vidas, em graça, e que nossas vidas sejam ouvir a palavra e viver a palavra. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome santo de Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo povo que saiu da sua casa para bendizer o nome e a sua vida. Muito obrigado, Senhor, por todos aqueles que aqui se encontram, as crianças. Obrigado pelos líderes, obrigado pelos professores, obrigado pelas crianças, obrigado pela manifestação do Teu Espírito neste lugar. Obrigado que tudo que o Senhor tem feito para a glória e honra. Obrigado pelo pão, Senhor, que tem colocado na nossa mesa. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde. Obrigado pelos livramentos. Obrigado por tudo que tem feito, Pai. Continue nos guardando e nos protegendo com as Tuas mãos protetora. Em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Glória a Deus.